Fala que fala, bem-vindo ao canal Simplicidade que fala, Paulo Andrade aqui, obrigado por você clicar nesse vídeo, espero que esse vídeo te abençoe, te ajude a crescer no seu relacionamento com Jesus, porque esse é o único objetivo do canal. Talvez você já deva ter passado por alguma situação que fez duas coisas, ou te aproximou da presença de Jesus, ou ela te afastou da presença de Jesus. Eu queria falar um pouquinho disso com você hoje. Vou ler com você bem rapidinho aqui, João, capítulo 5, vai dizer o seguinte, versículo 1, ó. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado, na língua hebraica, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água, pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum para que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabá. Então o que eu queria pensar com você aqui nesse sentido? Tem alguns pontos que eu queria olhar. O primeiro é que ele estava ali diante com uma situação que o impedia, mesmo estando diante de Jesus, ele não sabendo quem era Jesus, impedia. Ele estava com uma limitação que ele não conseguia. Quando ele tentava ir ao tanque, sempre ia alguém e era curado diante dele. E logo ele estando diante de Jesus, essa situação que o impedia, por ele ser aleijado, ele era impedido de ir até o tanque, mas ele não foi impedido de estar diante de Jesus. Então pensa bem comigo, existem situações na nossa vida que podem nos impedir de fazer algumas coisas, mas não pode nos impedir de estarmos diante de Jesus. E isso é que eu queria refletir com você. As situações, presta bem atenção nessa frase, as situações na nossa vida, ela pode fazer duas coisas: nos impedir de estar diante de Jesus ou nos levar até Jesus. As dificuldades, seja qual for, talvez uma doença na sua vida, talvez uma dificuldade financeira, você tem duas opções. A primeira é se afastar de Jesus, reclamar que Jesus deixou você passar por aquilo, ou inventar, colocar a culpa em alguém na igreja, ou então você pode usar essa situação para buscar um relacionamento com Jesus. Entenda que a situação, como eu falei novamente, daquele cara o impedia de ir até o tanque, mas não impediu de ter um encontro com Jesus. Por isso nós precisamos ter encontros com Jesus, nós precisamos buscar Jesus todos os dias. Talvez nós não iremos ser curados ou talvez seremos curados. Talvez nós iremos passar por uma crise financeira, talvez não iremos passar por uma crise financeira. Não importa o que for, mas nós precisamos todos os dias buscar a Jesus. Nada na nossa vida pode ser usada para tirar a gente, tirar o nosso foco de Jesus. E o inimigo usa isso nas nossas vidas. É claro que a situação daquele cara era um pouco diferente, mas ainda assim, ele era impedido de receber aquela cura de quando a água se agitava. Mas como eu estou repetindo, estou tentando frisar bastante isso no vídeo, não impedia de buscar a Jesus. Então, qual é a desculpa que eu e você damos para não buscar Jesus? Ah, porque não consigo namorada? Porque eu não consigo casar? Porque eu não consigo isso? Porque eu me separei? Porque eu me divorciei? Porque faltou dinheiro? Porque tenho muito dinheiro? Qual é a situação, qual é o problema que nós inventamos? Ah, é porque eu não sei orar, porque eu não sei ler a Bíblia, porque eu não fui chamado para isso, porque eu não sou pastor, porque eu não sou aquilo. Qual é a situação que nós temos usado, que o inimigo está colocando facilmente em nós para nos tirar da presença de Jesus, para nos enviar longe da presença de Jesus, em vez de nos aproximar de Jesus? A segunda coisa, bem rápido, que eu queria pensar com você, que havia 38 anos, talvez 38 anos desse cara tentando. Talvez você tentou uma vez e já desistiu. Ah, você falou, não quer saber, eu vou dar uma chance para Jesus, então vou lá na igreja um dia. Ah, eu vou ler a Bíblia em casa um dia e já desistiu. Enquanto esse cara esperou 38 anos. Então nós precisamos continuar todos os dias, tentar todos os dias, buscar a Jesus todos os dias, consistência.
Consistência no dia bom, no dia mal, no dia bom, no dia mal. É todos os dias estar aos pés de Jesus, porque Ele precisa ser tudo em nossa vida. Então não se esqueça, as suas dificuldades, elas podem fazer duas coisas na sua vida. Ou ser usada pelo inimigo para te afastar de Jesus, ou ser usada a seu favor para te aproximar de Jesus. Jesus, ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar a minha vida, mas para isso nós precisamos, como aquele homem, ter um encontro face a face com Jesus, ouvir a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? Buscar a Jesus, muito mais do que aquilo que ele pode dar, mas estar com a presença dele, estar diariamente na Bíblia, ouvir a Deus através da Bíblia, através da oração, ter relacionamento com Deus, adoração, dobrar os nossos joelhos, enfim, nós precisamos praticar os princípios espirituais e nos encontrar com Jesus diariamente. Você já sabe, toda terça-feira às 9 horas tem vídeo novo no canal. Espero que esse vídeo te abençoe. Se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário, envie esse vídeo e compartilhe com as outras pessoas se você tem sido abençoado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.